sua glória seja derramada neste lugar mais um pouco. Que a sua graça seja derramada mais um pouco. Que a sua glória seja derramada mais um pouco. Que as suas obras sejam derramadas mais um pouco neste lugar. Porque sabemos que em Ti podemos mais. E queremos mais do Senhor. Pai amado, faça, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, neste lugar, morada, em nome do Senhor Jesus. Podeis nos assentar. 9 horas. Pode fazer apelo. Pastor Khaled, bem-vindo, irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, o tema da campanha, né, do que vocês estão alguns domingos e algumas semanas estudando. João, capítulo 14, versículo 6. O texto diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Agradecer a Deus por estar com vocês nessa noite. Agradecer a Deus, ao pastor André, sua esposa, suas filhas pelo convite. Muito obrigado. É sempre bom estar aqui com vocês aqui na AD Bandeiras, né, campo de Anápolis. Nós estamos num tema bastante abrangente. Tanto é que o pastor André teve que dividir eles em alguns domingos, em algumas semanas. E talvez seria necessário mais que algumas semanas ou alguns meses para que nós possamos ter uma compreensão daquilo que Jesus está falando a respeito dessa autoafirmação. Fato é que Jesus aqui ele faz um relato sobre a sua morte. Os últimos 5 capítulos, né, de 11 até o capítulo 16, Jesus está predizendo a sua morte. Desde a época da ressurreição de Lázaro, a Bíblia vai falar que Jesus entra em Betânia, Lázaro está morto. A mensagem chega até Jesus, Jesus estava à distância de um dia de viagem. Então Jesus recebe a mensagem no segundo dia da morte de Lázaro. Porque no primeiro dia da morte de Lázaro, quando se constata a morte de Lázaro, é enviado um emissário. Esse emissário, até chegar onde Jesus estava, ele gastava um dia de viagem. Então o emissário chega no segundo dia após a morte de Lázaro e fala para Jesus que Lázaro havia morrido. Jesus tranquiliza o coração dos discípulos sobre a perca de Lázaro. E a Bíblia fala que o emissário volta e chega no terceiro dia que Lázaro havia morrido. Ele avisou a família: olha, eu avisei Jesus que Lázaro morreu. Jesus não vem de instante. A Bíblia fala que Jesus demora um dia para que ele pudesse se deslocar até Betânia. Então Jesus, no terceiro dia da morte de Lázaro, ele se desloca, gastando um tempo de viagem de um dia até Betânia. Então Jesus chega agora no quarto dia. Vale salientar esses pontos para que nós possamos entender algumas coisas, tendo em vista que não é a morte e a ressurreição de Lázaro que é o tema central dessa noite, dessa campanha. Mas nós temos que entender os últimos caminhos de Jesus, ou os últimos passos de Jesus, antes dele dizer isso, as suas últimas ações. Jesus chega a Betânia. Marta, que na primeira vez não havia ido ao encontro de Jesus, porque preferiu estar trabalhando, vai ao encontro de Jesus falando sobre aquilo que havia ocorrido. Quando ela chega, ela faz uma abordagem espontânea e desesperadora. Mestre ou rabi, se o senhor estivesse aqui, ela está autenticando Jesus como Salvador e como aquele que poderia impedir a morte de Lázaro, pelo quão Lázaro era amado por Jesus. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria de ter morrido. Então ela está dizendo na qualidade de que Jesus era, que Jesus ali poderia operar um milagre e antecipar ou não fazer, ou prever, ou fazer com que a morte de Lázaro fosse evitada. Então Marta agora concede a Jesus um título.
Então Jesus fala assim: Marta, seu irmão há de viver. Quando ele diz isso, o que Marta entende? Marta entende que no último dia, no dia do julgamento final, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no dia do juízo final. Ela está falando sobre uma linguagem apocalíptica, da mesma forma como Jesus disse para ela. Só que a interpretação dela não foi segundo aquilo que Jesus queria dizer. Aí ele disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, ele viverá. Jesus está dizendo para ela: não importa o tempo, se é no tempo futuro, na minha volta, ou nesse tempo. Todo aquele que crer em mim verdadeiramente, ainda que seja morto, independente se seja uma morte física, uma morte emocional, ou qualquer âmbito da vida, ele há de ressuscitar, porque ele está dizendo que ele é a própria vida. Então a Bíblia vai descrever agora que Marta entende o que Jesus disse, e aí não questiona mais. Jesus pede para que seja levado até o túmulo de Lázaro. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. A Bíblia fala que agora, depois da ressurreição de Lázaro, os fariseus tramam a morte de Jesus. Eles planejam. Por quê? Porque aquele milagre, ele deu uma repercussão muito grande. Porque agora Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele está dizendo: Pai, olha aqui a importância, todos estão ao redor, os fariseus, as carpideiras, que aquelas eram contratadas para chorar, a família de Marta e Maria com Lázaro sepultado, as autoridades locais, os fariseus e os incrédulos. Jesus está cercado diante de multidões, que cada multidão queria dizer algo. Tanto é que as pessoas olham para ele: olha, ele está chorando. A Bíblia fala que Jesus chora. Só que agora, o que fomenta a ira das autoridades locais naquele tempo contra Jesus é quando Jesus falou: Pai, eu sei que tudo o Senhor me ouve. Isso complica a situação, porque aquelas pessoas ali não acreditavam que Jesus seria o quê? O Filho de Deus. E aí a Bíblia fala que o milagre é executado. A partir daí, Jesus já sabia que eram seus últimos dias. A Bíblia fala que os fariseus tentam planejar a morte de Jesus. Os gregos almejam ver Jesus. A Bíblia fala que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. A Bíblia agora destaca que Jesus começa a falar sobre a sua missão. Ele reúne o grupo seleto de discípulos, os seus 12 discípulos, incluindo do primeiro escolhido até o 12º, dentre eles o mais amado e aquele que havia de trair. Jesus coloca ele sentado. Quando Jesus coloca ele sentado para explicar o propósito dele, Jesus faz uma ação que é muito importante. A Bíblia fala: e Jesus se despindo de suas vestes. Mas de qual veste, pastor, que Jesus se despiu? Ele se despiu da veste que o caracterizava como mestre. E a Bíblia vai falar que agora ele se cinge de toalha. Quem se cingia de toalha naquele tempo? Escravos. Homens que eram contratados ou comprados para lavarem o pé dos seus senhores. E a Bíblia fala que agora esses homens, a história vai nos dizer que esses homens preparavam um banho para os seus senhores depois que eles vinham de grandes caminhadas. Não tinha a tecnologia do chuveiro, não tinha tecnologia de uma banheira, não, era banho de latinha, banho em recipientes ou lugares que eles faziam, banho frio. Então a Bíblia descreve agora que Jesus se torna servo, deixa sua veste de mestre de lado, cinge seu corpo todo de toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos, num sinal de humildade, mas também num sinal de direção. Primeiro, Jesus fala que ele é a vida quando ele ressuscita Lázaro. Jesus lava o pé dos seus discípulos, dizendo agora que ele é o caminho. Então Jesus começa nas entremanhas dos versículos e capítulos anteriores, deixando muito claro para os discípulos quem ele era. Jesus queria impregnar no coração dos discípulos a sua identidade, a sua missão e o seu propósito. Então a Bíblia continua dizendo que depois que Jesus lava os pés dos seus discípulos, a Bíblia fala que agora Jesus
ele prediz quem há de traí-lo. Aquele mistério que havia na mesa, aquele mistério que estava permeando a mesa da ceia há meses ou anos anteriores, é revelado porque Jesus agora diz quem há de traí-lo. E agora, depois de Jesus indicar quem vai trair, Jesus indica a sua morte. Ele começa a falar sobre o que ele ia fazer e por que era necessário que ele morresse. Então, a gente tem que ter 3 definições exatas quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele se identifica, ele se qualifica, ele não foge da responsabilidade dessas 3 definições, como caminho, como verdade, como a vida. Agora, cabe a nós sabermos o que nós temos na nossa vida como verdade, caminho e vida. O que é caminho para mim? O que é a verdade para mim? Ou o que é a vida? O que são passos diante de Deus? O que são meus objetivos diante da minha vida cristã? Ou qual é o meu propósito? É muito fácil nós pegarmos esse versículo como página, pano de fundo, e falar diversas coisas a respeito desse texto. Mas o que é muito importante é nós entendermos o contexto do texto. Lembra-se de João 3,16, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo? Você parou para perceber que essa afirmação do autor, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira que é inigualável, incalculável, incompreensível, a Bíblia está dizendo que essa frase, ou esse versículo mais lido, só surgiu por causa de uma discussão entre Jesus e Nicodemos. Tudo tem um início, tudo tem um propósito. Jesus não está dizendo ao Léo que ele é o caminho, a verdade e a vida, não. Ele está sinalizando para os discípulos por que ele é o caminho, por que ele é a vida e por que ele é a verdade. Nós temos que ter isso na nossa vida, em compreender o que eu quero com o Evangelho. Qual é o propósito do Evangelho na minha vida? Ou por qual passos que eu quero caminhar? O que é um cristianismo? Eu disse ontem, numa igreja que eu estava na cidade de Brasília, eu disse, tem muitas pessoas que caminham com o Evangelho sem Cristo. Um Evangelho que satisfazem os seus egos, um Evangelho que realiza os seus sonhos, um Evangelho que tira eles. Tem pessoas que hoje só querem serem libertos dos seus pecados e nada mais. A Bíblia vai descrever a história de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu cego. A Bíblia diz que esse homem está gritando para que Jesus cure a sua cegueira. E a Bíblia diz que agora Jesus manda trazê-lo. Quando ele é trago à presença de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer de mim? A pergunta era óbvia, aquele homem queria ver. Não, Jesus estava perguntando para ele, você sabe que a partir do momento que eu te curar, escute isso, igreja, você sabe que a partir do momento que a sua visão for devolvida, você não vai ficar mais mendigando na porta, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que prover seu próprio sustento, porque a Bíblia fala que ele ficava mendigando a porta de Jericó. E as pessoas davam moeda ou davam aquilo que tinha para que ele se alimentasse, se vestisse e morasse. Não tinha um programa do governo, o INSS, que ajudava o deficiente. Naquela época, o próprio deficiente tinha que prover o seu dinheiro na porta Formosa, na porta do templo ou na porta de Jericó pedindo dinheiro. A pergunta de Jesus não era se ele queria ver. A pergunta de Jesus era, você sabe o que você está me pedindo? Que você sabe que você vai ter que ir uma responsabilidade? Se você não tem profissão, você vai ter que pegar um cabo de Guatambu, uma enxada e capinar terreno em Jericó para ganhar o seu dinheiro. Agora você não vai poder mais pedir. Então Jesus, ele fala assim, eu sou o caminho. Ele está dizendo para os discípulos, eu durante todo esse tempo, eu tenho mostrado para vocês que o caminho é algo direcional. Tem muitas pessoas que querem caminhar com Cristo, mas do seu jeito, e não no caminho, e não seguir o caminho, mas querem criar um caminho e seguir um cristianismo da sua forma, dos seus métodos. A Bíblia vai descrever... Evangelho de Lucas capítulo 24, eu não me lembro o versículo, me desculpem, 2 homens a caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos, a Bíblia fala que eram 2 discípulos, eles viram Jesus curar, eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus levantar Lázaro, eles viram Jesus curar os enfermos, e a Bíblia fala que eles estão desistindo da vida, indo para Emaús. Quando estão no caminho, discutindo um assunto, o que Jesus faz? Se aparece a eles. E a Bíblia fala que Jesus ouve o que eles estão conversando. Aí Jesus pergunta, o que é que vocês estão conversando quando vocês estão indo pelo
caminho. Olha o que a afirmação de Jesus. Aí eles param, olham para Jesus e perguntam: por acaso tu és forasteiro, peregrino sobre essa terra? Não sabe o que tem acontecido em Jerusalém nesses últimos dias? Jesus, crucificado e ressuscitado, sabia o que estava acontecendo, mas queria ouvir deles o que eles pensavam a respeito dele. Porque uma coisa é você glorificar a Deus quando a presença do Espírito Santo está aqui na igreja. Outra coisa é você glorificar Deus quando lá no seu quarto não tem nada, não tem ninguém. A Bíblia fala que ele, se a gente esperava que ele fosse, a gente imaginava que ele fosse, mas agora é o terceiro dia e ele partiu e não volta. Eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles estão diante de Jesus e eles não reconheceram. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles estavam acostumados com o evangelho pirotécnico, de milagre. Aquele homem que estava caminhando com eles não era mais o Jesus milagreiro, era o Jesus que tinha a marca dos cravos no punho, as marcas do cravo na testa pela coroa. Eles não queriam aquele Jesus da renúncia, do caminho e da vida. Eles queriam aquele Jesus que alegrava a multidão, que afluía a multidão, que fazia com que a multidão aplaudisse. Eles queriam aquele Jesus que multiplicava pães e peixes e matava a fome física deles. Eles não queriam Jesus que eles tivessem que se autorresponsabilizar pelos seus atos e seguir no caminho. A grande questão é essa. Nós estamos acostumados com qual tipo de caminho? Qual tipo de evangelho? É aquele que resolve o meu problema ou aquele que eu parto para cima e diz: não, Deus, eu que tenho que resolver esse problema, eu que fiz ele, eu que causei ele, eu sou responsável por ele, eu estou no caminho porque eu quero viver uma verdade. E a Bíblia, quando nós olhamos Jesus afirmando no caminho, isso aqui é algo direcional, e a verdade é algo de princípios. Quais são os princípios que eu desejo viver na minha vida? De que forma eu quero estabelecer uma verdade sobre a minha vida? Lembra quando Paulo e Silas são jogados, encarcerados por testemunharem Cristo? A Bíblia vai falar que eles são surrados, são chicoteados. Eles entram com o corpo, eles entram para dentro da cadeia com seus corpos dilacerados. Tanto é que o carcereiro, depois de receber Jesus, através da vida deles, vai lavar as feridas deles. Mas o que me chama a atenção é que eles entram no cárcere com seus corpos dilacerados. E muitas das vezes as pessoas não entendem qual é o caminho que nós estamos seguindo, porque nós estamos num caminho dilacerado. Não sabe qual é a verdade que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo uma verdade dilacerada. Não sabe qual é a vida que temos, porque nós estamos vivendo uma vida dilacerada. Porque todas as vezes que nós apresentamos um Jesus dilacerado para as pessoas, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Todas as vezes que você apresenta um evangelho sem verdade, sem vida e sem um caminho para alguém, você está apresentando futilidade para as pessoas. Você não está dando um norte, você não está apresentando para eles a vida eterna. Quando Marta entende o que Jesus diz, ela se cala, então ela chama Jesus para ir para o túmulo de Lázaro, ela leva Jesus até ele. Querido, será que nós temos levado a verdade de Jesus até as pessoas que estão mortas? Será que nós temos estabelecido na nossa vida uma fé suficiente para crer que Jesus é capaz de resolver todo e qualquer tipo de problema, situação que um familiar, que um parente, que um vizinho possa viver? Será que nós não temos que parar no caminho de Emaús e resolver a nossa falta de fé, a nossa falta de crença e o medo de desistirmos? A Bíblia fala que agora eles estão indo olhando para Jesus e assim: quem é o Senhor? O Senhor é peregrino? Eles chamam o Salvador de peregrino, eles chamam o caminho de peregrino, eles olham para a própria vida e chamam ele de forasteiro. A Bíblia fala que eles não puderam o reconhecer. Por quê? Porque agora não é mais o Jesus que eu disse anteriormente, aquele Jesus que operava milagre, não. Agora era um Jesus que estava dizendo para eles: ó, irmãos, a partir de hoje um novo posicionamento e uma nova forma de viver. Essa que vocês viviam não, foi só apenas uma amostra. Isso incomoda os discípulos, isso nos incomoda, isso nos constrange e nos faz repensar em alguns aspectos da nossa vida a partir de mim, esse homem que transmite a vocês essa palavra.
Qual é o posicionamento que eu quero ter na minha vida? Qual é a verdade que eu quero viver? Qual é o caminho que eu quero seguir? E qual é a vida que eu quero ter? Quando Jesus se auto-se-intitula como vida, Ele está dizendo, olha, além de mim não há outra vida. Aquele que vem até mim é necessário que ele negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Jesus no caminho anterior, ele dá um discurso que ele fala, olha, Jesus respondendo, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Jesus está dizendo, você tem uma vida? Tem. Você quer me seguir? Quero. Então você há de perder a sua vida. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. E aqui está falando sobre todas as áreas da minha vida. Tudo aquilo que ofusca a minha vida em Cristo, eu estou errado. Eu disse ontem, vou reformular. Eu disse ontem no púlpito da igreja que eu estava, que eu tenho orado para Deus. Se o brilho que o Senhor for me dar, for ofuscar o teu nome na minha vida, me apague, deixe que o Senhor brilhe, o Senhor se mantenha aceso sobre a minha vida. Mas a gente quer substituir o lugar de Cristo na nossa vida, sendo que a gente não foi levado ao madeiro, a gente não foi levado à cruz, a gente não foi levado a um sacrifício. O maior sacrifício que é exigido de nós é o que? A renúncia de nossas próprias vidas, abrir mão de nossos sonhos. Vocês se lembram do juramento que vocês que casaram fizeram às suas esposas? Eu falei para o pastor André hoje, eu estava lendo a dedicação, a declaração de amor que ele fez para o apóstolo, eu dei até um suspiro, quase correu um prisioneiro de uma lágrima aqui no meu redor. Vocês se lembram quando vocês juraram na frente do altar, na alegria e na tristeza, na felicidade, na morte e na vida? Isso tem se tornado tão chulo. Não os juramentos, mas a prática dele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Lembra quando você veio a esse altar, ou aonde você recebeu Cristo, ou se você ainda não recebeu, ou se você viu alguém dizendo, aquela pessoa disse expressadamente isso: eu quero que o Senhor seja Senhor e meu Salvador sobre a minha vida. Eu abro mão de tudo que eu sou para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E parece que isso é muito transitório, porque quando Jesus então me chama para uma responsabilidade, para que eu possa caminhar na vida dele, no caminho dele e na verdade dele, isso me fere, isso me magoa e eu não quero. Eu faço um juramento, eu faço uma dedicatória, principalmente no momento da emoção, principalmente no momento do frisson do culto. Eu assumo um compromisso de abrir mão de mim para viver o que Ele quer, mas quando Ele exige de mim o que Ele quer de mim, a palavra me exige, eu me assusto, porque Ele começa a pedir aquilo que eu não quero. Você já parou para perceber que o seu culto é igual a sua oração, ou a sua oração é igual ao seu culto? É idêntico. Pastor, como assim? Vou te explicar. Metáfora, eu amo metáfora. Eu gosto da linguagem figurada porque é facilmente nós entendermos. Você ajoelha lá na sua casa ou sentado. Não existe uma regra para a forma de você orar. A forma como você achar melhor. Aí você fala, que seja 5 minutos ou 50, que seja 1 minuto ou 1 hora. A Bíblia não impõe para você regra de tempo. A Bíblia te impõe regra para que você busque ao Senhor. Aí sabe o que você faz? Você fala e fala. Você ora e ora. Quando você termina de orar, o que você faz? Você se levanta. Quando é a hora de Deus falar, o que você fala? O culto, você vem, adora, canta, chora na hora da canção, mas quando tem que se sentar para ouvir Deus, ou a palavra de Deus, isso nos incomoda, porque eu vou ouvir o que eu não quero, porque eu posso cantar aquilo que eu quero, e falar num quarto aquilo que eu quero, mas quando eu me silencio para ouvir aquilo que Deus tem para me falar, isso me fere, porque muitas das vezes quando eu digo, Senhor, não a minha, mas a sua vontade, a vontade de Deus, ela é soberana, ela vem me contrariar, porque o não de Deus, ele é uma prevenção de algo mais grave que possa acontecer na minha vida amanhã.
mas eu insisto tanto pelo sim, que Deus acaba permitindo que eu viva a vontade permissível e não a vontade diretiva. E aí quando a gente vai perceber, vivendo a vontade permissível, porque eu insisti, lembra? Quando Jesus usa aquele exemplo da viúva que vai todo dia na casa do juiz, e o juiz diz, eu não aguento mais essa mulher, atenda a demanda dela. A mulher estava indo lá pedir uma causa e ela não desistiu daquela causa até que o juiz a ouvisse. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, nos mostra o Pai. Jesus se assusta. Há quanto tempo eu tenho estado convosco? Vocês têm visto o que eu tenho feito, vocês têm visto o que eu tenho falado, vocês têm visto o quanto eu tenho sido perseguido, vocês têm visto tanto que eu tenho sido caluniado, vocês têm visto tanto que eu tenho sido difamado, vocês têm visto as pessoas me negarem, vocês têm visto outras me aceitarem, vocês têm visto os milagres, vocês têm visto a ressurreição, e vocês querem que eu te mostre o Pai? Vocês querem que eu mostre vocês mais o quê? O que vocês estão esperando que eu faça? A pergunta que o Espírito Santo tem me feito nesses últimos dias, e eu não sei por que veio de encontro a essa mensagem, a pergunta que o Espírito Santo tem me feito nesses últimos dias, foi, Carlos, o que você quer que eu faça mais por você? Já parou para pensar nisso? O que nós queremos que Deus faça mais por nós? E eu me constranjo quando Ele fala isso, porque eu fico sem graça, eu começo a chorar, porque eu começo a lembrar do que, Khaled? Do perdão dos meus pecados, do meu nome escrito no livro da vida. Eu começo a lembrar de quão miserável eu era e de quão miserável eu ainda sou, igual uma frase de Lutero. Lutero tem uma frase que diz assim, ó, eu imaginei que eu tinha matado o velho homem no dia do batismo, mas eu descobri que o maldito sabe nadar e eu tenho que matá-lo todo dia. E sabe como que você mata o velho homem todo dia? Com a verdade, com a vida, com o caminho. Se você pegar um caminho diferente daquilo que é a proposta do Evangelho, não tem como você matar o maldito homem afogado. Não tem como você matar a velha natureza afogada, ela vai aflorar. É por isso que quando Paulo ora para Deus, Deus, eu não aguento mais esse espinho na carne. Deus, eu coloquei esse espinho na carne, Paulo, para você entender que você ainda é a velha natureza. E se não for a minha graça, nada mais é suficiente nessa vida a você. A gente quer um Jesus sem sofrimento. Porque está escancarado aí, venha para a minha igreja e receba, está escancarado aí, querido. Está aí, ó, nas mídias, na rede de TV, eu não estou criticando liturgia de igreja, mas não me venha com um evangelho diferente desse de Jesus afirmando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu disse para um amigo meu, não adianta nada você pegar a pessoa e levar a pessoa até a cruz, se não passar pelo monte da lei. Qual é o valor da graça para alguém, se alguém não entender o peso do pecado? Como que alguém vai olhar para Jesus e entender a dureza do sacrifício dele, se não compreender o peso da sua responsabilidade, dos seus atos? Como eu chego diante de Jesus e clamo por perdão, eu espero que Ele se ressuscite e promova-me. Ontem eu estava num evento evangelístico, e o irmão que tinha sido convidado para cantar, por uma infelicidade, ele disse, Deus me exaltou no meio dos meus irmãos. E eu disse, Senhor, eu quero passar longe disso. É preferível ter uma vida anônima, discreta, uma vida silenciosa, mas que promove, mas que dignifica, que exalta, que glorifica o nome do Senhor. Jesus chega para os seus discípulos e diz,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Olha o que ele diz. Ele não diz assim, ó, ninguém vai ao Pai. Deixa eu dar um exemplo. Vem aqui, fazendo um favor. Ele não diz, ó, ninguém vai lá no irmão, vai lá no irmão. Ninguém, não, ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, não. Ele não está dizendo, ele falou assim que ninguém vem. Para chegar aqui tem que passar aqui. Para chegar aqui tem que passar pela renúncia. Para chegar aqui tem que passar pela dor. Para chegar aqui tem que passar pela verdade. Para chegar aqui tem que passar pela vida. A ira do Pai não se acende sobre o homem, porque quando o Pai olha para o homem, ele vê a cruz levantada. E ele não chega até aqui, porque é o processo. Para ele vir até aqui, ele tem que passar pelo sacrifício de Cristo. Obrigado, querido. A gente está cortando os intermediários. A gente está cortando Cristo, tirando Cristo, e está querendo ir direto no Pai. Está negando a cruz de Cristo, está negando a existência de Cristo, o favor imerecido que a graça nos alcançou. A gente olha o versículo e diz assim, ó, não se turbe. Aí a gente canta aqui o louvor, quando diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, aí a gente acha que é um louvor de adoração, né, a frase. Mas é uma exortação, queridos. A gente pega o versículo e transforma em canção. Entende o que eu estou falando? Pelo amor de Deus, grupo de louvor. A gente pega, não se turbe. Era como se Deus estivesse animando. Não, querido, Jesus estava dando era uma taca nos discípulos. Ei, não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo, não é possível. Igual eu estava ouvindo hoje na mesa do café do pastor onde eu estava, ele dizia assim, pastor, mas eu estou com uns problemas na minha igreja, uns irmãos que vai para lá, que vai para cá, que não... Aí eu falei assim, pastor, você acha que Jesus não tinha esse problema, não? Jesus está lá andando um dia todo, não tinha nenhum vendedor de caldo de cana no caminho, e o Jesus está falando sobre a eternidade, e os discípulos estão lá discutindo quem era o mais amado. Discípulo, Jesus para, o que é que vocês estão falando aí? Eu sou o caminho, eu estou aqui apresentando para vocês o caminho. Você está preocupado com o título? Você está preocupado quem é o mais importante? Você está preocupado quem vai, quem não vai? A mulher chega, Senhor, deixa o meu filho sentar à tua direita. Você é louca, o que é isso? Aí tinha hora que os discípulos disparaivam, né? Está lá, os dois estão lá, Jesus sai, a Bíblia fala que passando por um acampamento de samaritano não receberam ele. Sabe o que me encanta, e eu termino? Sabe o que me encanta nos gentilícios na Bíblia? Se você vê cada personagem gentil, eu não estou falando sobre gentileza, estou falando aqueles que não pertenciam a nenhuma das tribos. Cada personagem gentilício, eles tinham mais reverência a Deus do que os próprios judeus. As pessoas vão, escute isso aqui por favor, as pessoas vão entrar nas nossas igrejas, ímpios, maior reverência, parece que eles é da igreja, se eles veem o pastor lendo a palavra, eles nem entram. Nós não, irmão, nós já chega entrando bicudo, cumprimentando todo mundo, tirando até o irmão está orando, não, irmão, Pai do Senhor, o irmão está orando, a gente estava cumprimentando o irmão que está orando. Aí Jesus é dispensado lá do samaritano, aí João e Tiago, olha os loucos, quer que a gente ore que desça fogo do Senhor consuma esse povo? E Jesus olha para ele e fala, mas peraí, de que espírito sois vós? Sabe o que Jesus estava perguntando para os dois? Quem está aí dentro? Qual é o espírito que vive aí? Porque todas as vezes que a gente não está no caminho, qualquer atalho serve para a gente. Todas as vezes que a gente não vive uma verdade, qualquer heresia que contam aí a gente aceita. E todas as vezes que a gente numa vida em santidade com Deus, qualquer discurso nos convence. Mas quando nós temos uma verdade, nós não aceitamos. Lembra dos bereanos? Os bereanos tinham a palavra no colo. Os bereanos tinham a palavra a seu poder. Todas as vezes que alguém ia lá discursar ou pregar, o que eles faziam? Consultava a palavra.
Se não tivesse de acordo com aquilo que era a palavra, eles não aceitavam aquele discurso de meninos, ou seja, de vã filosofia. Eu sei, querido, igreja AD Bandeiras, o pastor falou assim: rapaz, a pastora é louca de ter casado comigo, né? E aí o pastor é mais louco de me chamar. Eu sei que tem uma palavra de Deus que nos ofende. Me perdoe, mas eu não consigo ver o evangelho senão ele não for ofensor comigo. Eu não consigo ver uma mudança no meu caráter, na minha personalidade, se ele só me animar, me alegrar, me elogiar. Eu não consigo ver mudança no cálice se o evangelho não me confrontar. Não me fazer sentar lá em casa hoje, depois do culto, e dizer assim: o que está acontecendo na sua vida, cálice? Para onde você quer ir? Que caminho é esse que você está andando, que nem rumo você tem? Porque a morte sem Cristo é uma incerteza. Aqueles que não sabem para onde vão, eles temem a morte. Mas os que já sabem para onde vão, a morte para eles é só um recomeço de uma vida eterna. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era sobre uma vida eterna. O que Jesus estava anunciando para os discípulos era sobre um propósito e uma proposta maior do que essa terra. A Bíblia fala lá em Marcos 10, versículo 17, que aquele jovem rico vai até Jesus e diz: Jesus, eu quero ser salvo. O que me é necessário fazer? Jesus diz para ele: vai, vende tudo quanto tu tens, distribui aos pobres, pois vem, segue-me. Eu já estou resumindo, eu estou cortando os versículos, porque Jesus só sabe os mandamentos. Estou cortando, nós sabemos essa história de caronchinha. A Bíblia fala que aquele jovem foi embora, porque ele era dono de muitas propriedades. Aquele jovem pertencia ao núcleo cristão, aquele jovem era filho de judeu, aquele jovem tinha uma vida em Deus, só que aquele jovem ainda não havia conhecido e passado por Cristo. Quando ele vai até Cristo, e Cristo faz uma recomendação para ele, ele se entristece. Sabe por quê? Porque ele queria que Cristo dissesse para ele: bem-aventurado é vós que me serve, que cumpre os meus mandamentos. Jesus falou assim: não, você está cumprindo somente aquilo que é uma religião. Você está cumprindo somente aquilo que são doutrinas e normativas de um processo religioso que está nesse momento. Eu quero que você entenda que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, vende as suas riquezas e você tem que amar o seu próximo, ou seja, compartilha com o seu próximo aquilo que você tem. Isso contrariou ele, isso refugou o que ele foi buscar. E eu nunca vi um homem ou um personagem bíblico, que chegasse até Cristo e Cristo não lhe instruísse ele a conhecer o caminho, a conhecer a verdade e a conhecer a vida. Lembra de Nicodemos? A Bíblia fala, pastor André, e eu termino. A Bíblia fala que Nicodemos sai pela noite, pastora. Sonhei com a senhora, acredita? Que eu estava pregando lá no comércio, a senhora estava sentadinha aí no primeiro banco ouvindo. Se a senhora estiver lá dia 12 de outubro de manhã, eu vou ficar feliz demais. Escute isso. A Bíblia fala que Nicodemos sai pela noite. Me pergunte por quê. Por quê, pastor? Pergunta, por quê? Sabe por quê? Porque de dia as pessoas saberiam que era Nicodemos. Não tinha energia elétrica, então ele sai na calada da noite, escondido. Ele queria encontrar Jesus, só que ninguém poderia ver ele em busca O problema é esse: nós temos saído escondido para procurar Jesus, na calada da noite, na surdina da nossa vida. Ninguém sabe que a gente é cristão até que pergunte a gente, como a gente está no latão, requentando a mão. A prima de Malco olha para Pedro e fala assim: tu é um deles. Pedro fala assim: eu? Sou não. Nem crente sou. Não, ou seja, lá da Assembleia de Deus, daquele pastor doido que tem aquela perua que põe aqui, tanto de gente saindo. Sou não. Você está biruta. Aí a Bíblia fala que Nicodemos sai na calada da noite. Quando ele encontra Jesus, não, querido, ele não encontra Jesus, não. É Jesus que permite ser encontrado. Porque onde ele sabia que Jesus estava à noite? Ele vai até Jesus: mestre, eu sei. Ele começa com um discurso: mestre. Aí Jesus olha para ele assim: Nicodemos, é necessário que nasça de novo. Nicodemos: Senhor,
Como pode eu, sendo velho, voltar à madre de uma mãe e nascer de novo? Não, eu não estou falando sobre esse nascimento, não. Eu estou falando, Nicodemos, que para você nascer de novo, você depende de alguém. Você mesmo não é capaz de gerar vida em você. Quando uma criança está sendo gerada no ventre materno, se a mãe não está bem, a criança não está bem. Quem gera vida não é a criança na mãe, é a mãe na criança. Jesus estava dizendo para Lázaro, para Nicodemo, você depende de um outro para que você nasça de novo. Pare das suas atribuições, pare da tua justiça, pare de olhar para as suas qualidades, pare de viver uma vida mesquinha e descubra quem é o caminho, a verdade e a vida. Descubra e entenda que eu sou o seu caminho, eu sou a sua verdade, ou seja, é pela palavra e pela água, que significa o evangelho e o Espírito. Pare de nadar em covas rasas. Pare, igreja, de nadar em piscinas rasas. Pare de dar abraçada em piscinas que você já sabe que você já passou da idade de nadar e agora tem o mar. A Bíblia fala que Ezequiel é levado. A Bíblia fala, e o Senhor me tomou pela mão e me levou até um rio. Falei, Ezequiel, aonde as águas estão? Pela canela. E agora? Pelo joelho. E agora, Ezequiel? Pela coxa. E agora, Ezequiel? Pelo peito. Eu não sei se vocês gostam de mar, eu não gosto de água. Eu tenho cuidado. Lá em Uberlândia diz que a água gosta de quem não tem medo dela, né? A água não tem cabelo, não é isso? Não tem onde você segurar nele para você não morrer afogado. Não tem um cabelo para você prender. A água não tem cabelo, o mar. Escute isso. Até onde a água batia na canela, Ezequiel ainda dominava sobre o seu corpo. Entrou mais um pouco nas coxas, ele ainda tinha um controle. Quando Ezequiel chega até a parte da altura do seu tórax, por mais que o mar fosse bravo, ele ainda tinha um controle, porque o seu pé estava no solo. Mas quando o Senhor pergunta para ele, e agora, Ezequiel? Agora, se eu mergulhar, não sei para onde eu vou, não sei onde eu vou parar, porque agora eu vou perder total controle sobre a minha vida. É uma metáfora. Tem gente que está na parte rasa da igreja e está satisfeita. Tem gente que está na parte mediana da vida com Cristo e está satisfeito. Tem gente que chegou na altura quase máxima da vida, está com o evangelho no peito e está satisfeito. Aí Jesus tem um desafio. Para que vocês conheçam o caminho, a verdade, a vida, é necessário que vocês mergulhem. É necessário que vocês se lancem. É necessário que vocês pulem. É necessário que vocês digam, Senhor, eu não mais eu, mas o Senhor que vive em mim. A Bíblia fala que os discípulos de João vai até João, aquele homem que você batizou, você é maior do que ele. Aquele homem que veio até você e você batizou ele. Aquele homem agora está fazendo mais coisas que você, está fazendo mais milagres que você, está curando mais gente que você e está batizando mais gente que você. Eles esperavam que João fosse se revoltar, fosse se magoar o seu ego. João falou assim, rapaz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele apareça e eu desapareça. Sabe como que a AD Bandeiras vai sair desse Covid? Sabe como é que a Anápolis vai olhar para nós aqui dessa igreja e vai ver a gente mergulhado, enxergado lá dentro das águas? As pessoas não verão nós a mais. O que está acontecendo com aquele povo? Eles entenderam que não é mais o caminho deles, que não é mais a vida deles, que não é a verdade deles, que é o caminho é Ele, a verdade é Ele e a vida é Ele. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Shamaya naya danaka manas. Rumaya komayana. Pastor, eu achava que a vida do Cristo fosse muito mais complicada, e é. A vida em Cristo é complicada, mas a vida lá fora sem Cristo é muito pior. Ela é dura, ela é sagaz, ela é imperdoável. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo. Então ali, ó, pastor André, eu estou só com o nariz de fora da água. Pastor, o senhor não está entendendo a minha vida. A minha vida virou, pastor, de cabeça para baixo. Eu nem sei o que eu vou comer amanhã. Nem sei como eu vou pagar as minhas contas amanhã. Nem sei o que eu faço, estou sem emprego.
E aí Deus vai e te traz para a igreja. Te coloca num banco de mogno sentado, para ouvir essas semanas todas que antecederam essa, e esse domingo, sobre que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele está dizendo, se eu sou o caminho, você está no lugar certo. Se eu sou a verdade, você vai conseguir. Se eu sou a vida, nada vai te faltar. Sabe, querido, eu tenho aprendido nesse tempo de pandemia, que a minha fé foi aguçada. Se o diabo imaginou que fosse enfraquecer a igreja, ele se decepcionou, ele se enganou. Eu estou vendo Deus levantar uma igreja forte, uma igreja valente. Está aí, ó, STF, não vai pregar para índio não. E tem gente atemorizando com medo. Agora vai perseguir a igreja, que persigam-nos. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o general do exército que está à nossa frente do que esses mesquinhos, esses generaizinhos que acham que tem o poder. Você está entendendo? Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra as portas da igreja. A autoridade é da igreja, o poder é da igreja, o caminho é da igreja, a verdade é da igreja, a vida é da igreja. Nada poderá impedir a ação de Cristo na igreja. Desde que eu me conheço por cristão, eu ouço o rumor, vai acabar o evangelho. Há 115 anos, há 110 anos, estão tentando fechar a Assembleia de Deus. E não para. Cada vez que tenta fechar, mais igreja no Brasil. Cada vez que tenta calar nossas vozes, mais vozes são levantadas. Nós somos uma igreja triunfante, vencedora, doa quem doer. A igreja que eu sirvo é uma igreja cristocêntrica. E nós estamos aqui nessa noite de domingo, Senhor, eu quero a verdade, eu quero o caminho, e eu quero essa vida. Feche seus olhos, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos piamente